Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. E no vídeo de hoje nós vamos responder a uma dúvida frequente entre os jovens pesquisadores: quantas páginas tem um TCC? Então, quais serão os tópicos do vídeo de hoje? Bem, quantidade de páginas do TCC, né, se isso é importante ou não. Quantas páginas tem um TCC monografia em média? Quantas páginas tem um TCC artigo em média? E quantas páginas tem um TCC da pós-graduação? Tem diferença entre o TCC da graduação e da pós? Existe muito essa dúvida também que nós responderemos no vídeo de hoje. Bem, páginas de TCC. Existe uma quantidade ideal de páginas? Não existe um número exato. Eu estaria mentindo se eu falasse: "Olha, o número tal é o ideal". Vai depender do tema, da complexidade do tema, da necessidade de desenvolver melhor o tema, pesquisar, confrontar argumentos. Então, isso acaba levando muito em conta em relação ao tamanho, a quantidade de páginas máximas de um TCC, o que seria o ideal, né. O que é importante é que você tente equilibrar no sentido de ser detalhado ou detalhada, explicar bem toda a pesquisa realizada, mas de forma objetiva, ou seja, evite ser prolixo ou prolixa, repetir muito a mesma coisa, falar a mesma coisa com outras palavras. Busque a clareza e a objetividade, que isso é característica básica da escrita científica, tá bom? Dessa forma, você vai conseguir chegar a um número ideal de páginas para o tema escolhido para o desenvolvimento do seu TCC. Bem, TCC monografia. Em média, o que eu costumo ver e que é o ideal para o desenvolvimento de temas do TCC, diz 40 a 100 páginas, né? Um TCC monografia na graduação. Geralmente a gente vê essa quantidade. Ah, então 40 significa que é um TCC mais fraco? Não necessariamente. Tem TCCs que são desenvolvidos em 40 páginas e são excelentes. Por quê? Porque conseguiram desenvolver o tema com excelência, conseguiram trabalhar a temática de forma científica, com uma metodologia e métodos aplicáveis para a obtenção dos resultados, demonstra muito conhecimento. Às vezes, existem várias citações, mas citações indiretas, mostrando conhecimento para uma mesma ideia, diversos autores sustentam determinada ideia, então não necessariamente o de 40 é pior do que o de 100. Às vezes são 100 páginas, mas sobre a mesma coisa, muito repetitivo, muito prolixo o texto. TCC artigo, em média de 15 a 25 páginas. Isso é também para te dar uma média. É o que também costuma ter um artigo científico. O artigo precisa ter uma linguagem muito objetiva, muito clara, a fundamentação teórica mais sucinta e, portanto, também ele é dividido em tópicos, não capítulos, e, portanto, ele será menor. Mas menor não significa que seja mais fácil ou seja mais superficial. Muito pelo contrário, é muito difícil fazer um artigo científico. Mais difícil do que fazer uma monografia, na minha percepção, porque num artigo você vai ter que demonstrar os resultados com poucas palavras. Então, isso é um grande desafio para os jovens pesquisadores e mesmo para os pesquisadores já mais experientes. TCC na pós, alguns estudantes das especializações ficam em dúvida. Quanto que eu devo desenvolver de páginas? Na pós precisa ser um TCC maior? Precisa ser um TCC eh, menor? Como que é a característica? Geralmente os estudantes ficam com dúvida se deve ser maior do que era apresentado na graduação. Também de 40, máximo 120, né, porque também o TCC na especialização se confunde com uma dissertação de mestrado, que geralmente tem umas 180, 200 páginas. Mas TCC de pós pode até chegar a 120, se foi um trabalho exaustivo que teve muita
pesquisa, coletas de dados e muita fundamentação teórica que precisa ser apresentada. A diferença do TCC na pós com o TCC na graduação está muito mais no desenvolvimento do pensamento crítico, na argumentação, na fundamentação teórica, ou seja, conhecer mais obras. É claro que se espera de um TCC na pós mais obras, mais fundamentações teóricas do que da graduação, né? Porque a pessoa está está apresentando esse TCC para obter o título de especialista. E especialista precisa ler muitas obras sobre determinado tema para poder ser assim denominado ou denominada. Mas a quantidade de páginas não varia para aqueles que têm dúvidas quanto a isso. Bem, pessoal, em relação ao vídeo de hoje, essas são as considerações que eu gostaria de apresentar. Espero que eu tenha respondido para aqueles que têm sempre dúvida quanto à quantidade de páginas. Eu quis dar um parâmetro, claro que isso é só um parâmetro, mas como eu disse, o ideal sempre vai depender da complexidade do seu tema. Portanto, muito mais preocupado ou preocupado com o número de páginas, você deve estar preocupado ou preocupado se você está desenvolvendo todos os tópicos fundamentais para se compreender o problema-chave da sua pesquisa. Bem, muito obrigada e como eu sempre peço, se vocês gostaram deste vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Para nós da Monografia Perfeita é muito importante saber a sua opinião. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.